pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aquele quadro que estava alguns meses, né, faltando aqui no canal, que é o quadro de assistidos do mês. E assim, gente, o assistidos do mês, ele dá um pouquinho de trabalho para gravar e principalmente para editar. E assim, né, gente, vida de adulto não é tão simples assim, né? A gente tem que trabalhar, tem outras responsabilidades, tem os vídeos, né, os regulares aqui do canal, então assim, às vezes fica um pouco difícil de eu trazer eles aqui pra vocês. Agora também eu tô fazendo lives, né, bastante live, que eu vejo que vocês gostam bastante, né, então vocês sempre pedem, então também tem mais a live agora, então assim, não estou reclamando, gosto, adoro tudo isso, mas às vezes a gente não consegue trazer do jeito que eu gostaria, tá? Então a última vez foi em fevereiro, pra vocês verem, mas esse mês tá aqui, então vamos comentar aqui, conversar, vou passar pra vocês, né, algumas indicações de alguns filmes que eu assisti, revi pra vocês, tá? Então chega de enrolação, se ajeita aí onde você tá, pega teu caderninho pra anotar as indicações e vem comigo. Então, gente, pra começar aqui, eu vou trazer uma quadrilogia, tá? Que é a quadrilogia Mad Max, tá? Então eu vou, pra quem não conhece, eu vou falar bem rapidinho, sem dar spoiler e tudo mais, né? O que acontece, mas acho muito difícil, né? Se você nunca assistiu, nem pelo menos saber o que se passa, né? O primeiro, né, que a gente vamos colocar assim, que é o mais normal de todos, né? A gente tem aqui um futuro meio apocalíptico, não é aquela coisa bem que a gente tá acostumado. É o começo ali, né? É o começo do apocalipse, né? E aí a gente tem a história aqui do Max, que ele é um policial que anda de roupa de couro, imagina o calor lá da Austrália, do caralho, e o cara de jaqueta e calça de couro, né? Mas enfim, ele é um policial e a gente acompanha ele, né, perseguindo ali alguns arruaceiros. Esqueci de falar que ele é de 1979, tá? Então ele acaba cruzando ali, né, as vidas acabam cruzando com um bando de motoqueiros bem loucos mesmo. E acontece algumas coisas e ele fala assim, não, chega dessa merda, vou me aposentar, vou ficar com a minha família e acabou. Só que aí, né, mais uma vez ele acaba tendo a vida cruzada aí com esse bando de maluco, e aí acontece um monte de merda, que eu não vou falar pra vocês, né, porque pode estragar a experiência do pessoal, né. Mas assim, gente, ele é bem, se você já assistiu, às vezes se você assistiu só esse daqui, por exemplo, você vai achar meio assim, mas muita coisa que tem nos outros Mad Max tem aqui também, tem algumas coisas, é a evolução, tá, gente, então... ele é um filme que ele tem um ritmo um pouco mais arrastado do que os outros, não é tão frenético, mas ainda assim é um puta filme com uma história bem legal. As perseguições, desde sempre, o George Miller sempre mandou super bem e sempre mostrando que ele gosta de porco, né, gente? Porque todo filme tem um porco, todo filme tem um porquinho, gente. Todo filme do George Miller tem um baby e... Tudo que tem nos outros Mad Max tem aqui. Os olhos esbugalhados, a perseguição, a violência. Então, vale a pena. Dando sequência, né? A gente tem aqui o Mad Max 2, A Caçada Continua. Esse daqui da trilogia, ele é o melhor, tá? Esse aqui tem muita coisa que a gente vai ver depois lá no Estrada da Fúria, que na minha opinião é o melhor filme de ação de todos os filmes. Mas enfim, depois a gente vai falar dele, tá? E então esse aqui ele já começa a despirocar mais, como eu disse, tem as perseguições são mais legais, o visual tá bem aquela coisa neopunk mesmo, bem pós-apocalíptico, né? E aqui, né, gente, quem tem gasolina aqui é rei, porque todo mundo quer gasolina e tal. E o visual desse filme aqui, gente, é muito bom, é muito anos 80, né? Ele é de 82. E aqui a gente segue o Max, né, logo depois dos acontecimentos, né, do primeiro filme. E aí ele acaba se deparando com outras pessoas bem loucas da cabeça, né? Já afetada ali por tudo que tá acontecendo. Tá tudo bem escasso. E como eu disse ali no começo, né? Quem tem gasolina é rei. E aí ele acaba encontrando um local ali, né? Onde vivem umas pessoas, uma sociedade. Eles têm gasolina. E aí ele acaba se envolvendo com essas pessoas e tendo que ajudar essas pessoas a escapar ali de um bando de motoqueiro e... Não é só motoqueiro, como que fala? De um bando de louco, né? O vilão, né? O Among Us, é assim que fala, né? Ele é um cara enorme, careca, com uma cuequinha assim de couro. Ele tem uma máscara assim, parece o Jason. Gente, assim, sério, esse filme, sério, Mad Max é maravilhoso, gente. O George Miller, eu acho que ele... Sei lá, gente, porque... E como eu disse, tem muita coisa do primeiro Mad Max que ele conseguiu evoluir aqui.
que ele leva pra todos os outros filmes. Assim, então, como eu disse, gente, da trilogia clássica, esse aqui é o melhor. Gente, eu tô falando bem rapidinho dos filmes, porque assim, Mad Max, acho que todo mundo já assistiu, né? Gente, e ó, o próximo filme, né, é o Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, né? É 85. Tem a Tina Turner, né? Aquela música clássica. Mas assim... Não vou cantar. Não, canta só Não vou cantar. Não vou cantar. A titia, né? E assim, gente... O início o início é bem legal. Ele é bem mais fraco. Eu acho ele mais fraco do que os outros dois primeiros, tá? Mas esse aqui a gente tem quase a mesma ali, né? A pegada. Já tem já tem cidades, já tá bem mais avançado, né? O apocalipse ali. Então as coisas são bem mais escassas. As pessoas já são mais esquisitas, né? Se for olhar, até mesmo o visual já é bem exagerado, né? O Mel Gibson aqui tá cabeludão e tal. E aí, né, gente? Sempre dá as coisas dão errado pro Max, né, gente? Esse homem não tem um dia de paz. E aí ele acaba tendo as coisinhas dele roubadas ali. E ele vai atrás do cara do ladrão, pra poder recuperar as coisas dele. Ele tinha um camelinho, tinha um burrinho, não sei se é um camelinho ou um burrinho. Tinha as coisinhas dele ali, foi roubado. E aí ele vai atrás, ele acaba chegando em Buttertown, né? Que é comandado pela titia, né? Que é a Tina Turner. E assim, gente, como eu disse, esse começo é bem legal. E aí ele acaba chegando lá e fala, eu quero minhas coisas de volta. E aí a Tina Turner bate o olho nele e fala, não, é esse cara que vai me ajudar, porque ele tem um outro cara que controla a energia. E esse daqui também tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que o George Miller usou na Estrada da Fúria, né? Que é assim, tem aquele lance do próprio vilão, né? Ele pegou um pouco do vilão do segundo filme, colocou aqui também, que é um cara bem grandão, fortão, que é só a porrada, só a força. Aí tem um pequenininho que é o cérebro, que é a cabeça, que é ele que comanda a parte de baixo, ali cheio de bosta de porco, pra variar, como eu disse, o George Miller é louco por porco. Até aí é muito bom. Então, até aí é bem legal. E aí a Tina Turner falou assim, ó, vou te dar as coisas e tal, mas eu quero que você derrote o cara ali pra mim, porque eu preciso tomar conta de tudo, né? E eu preciso que você derrote o cara. E aí eles vão brigar na Cúpula do Trovão. Que é bem legal essa parte, toda a estética, né? Eles ficam pendurados, então eles vão saindo, daí tem armas, assim. 2 homens entram e só um sai. Essa é a regra. Então alguém tem que sair de lá falecido, né? É isso que tem que ser. E aí, o Max acaba descobrindo um ponto fraco do cara, mas daí eu não vou ficar falando muito. Acaba dando uma merda lá, o Max tem que escapar. E aí, gente, depois que ele vai... Não, primeiro que... Enfim, né? Ai, gente, essa segunda parte é bem... Não, segundo... É difícil, gente. É porque esse filme, teve a direção dividida, né? E o George Miller não dirigiu esse filme sozinho. E dá pra ver claramente que a segunda parte não é dele. E aí ele acaba chegando num lugar, wherever, ele acaba chegando em outro lugar. Sabe aquela parte dos Ewoks em Star Wars, o Retorno de Jedi? É a mesma coisa. Ele encontra um bando de criança num lugar que acha que ele é o capitão, que vai levar eles embora. E tem um menino que ele é muito... A caracterização dele, ele usou isso depois nos Garotos da Guerra, lá no Estrada da Fúria. E aí começa o Max lá, sendo o pai dessas crianças. Ai, gente, essa parte eu não gosto. Aí tem mais uma perseguição ali envolvendo a Tina Turner atrás dele, né, a titia, e aí tem um carro de vaca. Gente, assim, o ato final, assim, gente, acho que é o quê? A última meia hora, não, a última 1 hora é assim, maçante, é triste, porque o começo é bem legal. Mas esse é o filme, acho que esse era o que passava na sessão da tarde, né, gente? Porque dele, acho que ele quis... No final tem até colherado naquela perseguição de carro. Colherada não, bate com a frigideira, faz muito trapalhões. Não é o meu estilo, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta, porque é um filme que passava na sessão da tarde. Como eu disse, o público-alvo eram as crianças, né? Então ele não tem todo aquele estilinho, né? Que a gente tá acostumado com o Mad Max. Mas como eu disse, o começo dele é legal e aí o final te dá uma cagada, na minha opinião. Mas vale a pena você assistir todos os filmes. E chegando aqui, né, gente, como eu disse, o melhor filme, assim, da última década, tá? Que é o Mad Max Estrada da Fúria. Esse aqui foi o que eu fiz um upgrade nele, né? Eu tinha o DVD, eu tenho 2, tenho o DVD, tenho o Blu-ray, enfim. Eu amo demais esse filme, a gente foi assistir no cinema.
E aqui é quase a mesma coisa, elevado assim à última potência da loucura e de bem feito, né? A gente tem o mesmo personagem, né? Que é o Max Rokatansky, sempre nunca consigo falar, só que já troca o ator, né? A gente tinha na trilogia clássica o Mel Gibson, acho que por isso esse filme, ele não fez muita bilheteria, apesar dele ser muito bem elogiado pela crítica, um monte de prêmios, Oscar e tudo mais, enfim. Não ganhou o Oscar de melhor filme, mas enfim, né, gente, vamos... Essa rusga eu sempre vou ter pro resto da vida, mas acho que sofreu um pouco de boicote porque não era o Mel Gibson, né? E aqui, então a gente tem o Tom Hardy, mas assim, gente, o Tom Hardy, o Mad Max, ele só leva o nome, porque o filme mesmo é da Charlize Theron, né, da Furiosa. E aqui, gente, a gente tem um dos melhores vilões da história do cinema, sem mentira, né, amor? Muito icônico, tanto no visual quanto ele é muito aterrorizante, que é o Immortan Joe, né? Gente, que coisa maravilhosa. E aqui, nesse filme, né, mais uma vez, o Max acaba se deparando, né? Ele tá ali de boa ali, olhando pro deserto. E aí os Warrior Boys acabam encontrando ele, né? Pegam o carro dele para poder tirar as peças, gasolina, para usar, né, nas perseguições que eles estão acostumados. E deixam ele lá de prisioneiro. Ele tenta fugir, não consegue. Mas, né, como eu disse, ele é mais um protagonista nessa história. E aí a gente tem a Furiosa, que é a Charlize Theron. Ela tá tentando pegar as mulheres ali, né, as mulheres do Immortan Joe, né, as parideiras. É assim que fala, né, as parideiras. Fugir dali, gente, daquele lugar horroroso, né, porque aquele lugar ali é horrível. E como eu disse, tudo que ele fez nos 3 Mad Max, ele pegou aqui e colocou muito mais elaborado. As cenas... na máxima potência, as cenas de ação estão assim maravilhosas. Não tô falando muito porque senão fala alguma coisinha e acaba estragando a experiência, mas assim, ele não tem um plot, ele não tem um spoiler grandão, assim, sabe? É o Max encontrando pessoas, tentando ajudar essas pessoas e se ajudar, né? Limpar ali a sua barra, né? Ter o pescoço salvo. É basicamente a mesma coisa dos outros filmes, só que como eu disse, os caminhos se cruzam ali sem querer. E aí, na verdade, o Max é enfiado nessa, né? Porque na hora que o Immortan Joe vê que a Furiosa tá levando as parideiras dele... Ele é o bolsa, né? Ele é uma bolsa de sangue. Gente, sério, olha, bolsa de sangue. Gente, esse filme, assim, ele é incrível. Se você não assistiu o Mad Max Estrada da Fúria, gente, eu super recomendo, porque é um dos meus filmes favoritos da vida. Gente, já que a gente tá falando de filme despirocado, de futuro distópico, tem 2 filmes aqui... que é exatamente isso, né? Que é o Fuga de Nova York e o Fuga de Los Angeles, tá? Os 2 dirigidos pelo John Carpenter. Um é de 81 e o outro é de 96. Esse daqui, assim, ao contrário de todo mundo assistiu esse filme. Todo mundo acho que assistiu esse filme na sessão da tarde, não sei. E eu assisti ele agora só, gente. Eu nunca tinha assistido esse filme, tá? Tem o Kurt Russell, que eu gosto bastante. E assim, gente... basicamente é quase a mesma coisa, né? É um cara fodão e tal, o Snake Plissken, né? Alguma coisa assim. Plissken. Call me Snake. E eu gosto quando eles fazem Plissken. E aí ele foi preso. Na verdade, assim, Nova York acabou. Ele é tipo uma prisão, é o lugar onde vai as piores pessoas do mundo estão lá em Nova York. Não existe mais Nova York. É tipo como se fosse uma prisão. E aí o Snake é preso. E aí o presidente... Na verdade, acho que alguém sequestrou o avião do presidente. E eles precisam do presidente pra um monte de coisa lá. O avião cai lá dentro. E o avião cai lá dentro. E só que o presidente tá sendo feito de refém lá. E aí eles chamam o Snake pra poder resgatar o presidente. Então, assim, é uma história normal, ok, né? Só que o legal é toda a loucura que acontece ali. Como eu disse, é aquele futuro distópico. Bem Mad Max mesmo. Então, ele vai encontrar todo tipo de pessoa que você pode imaginar de ruim lá dentro de Nova York, né? E aí, pra poder resgatar o presidente. Porque assim, ele, não é só que ele tá preso. Eles colocam um dispositivo nele que se ele não resgatar em, acho que 22 horas o presidente, ele vai simplesmente explodir. Puf, vai morrer. Então ele tem que correr contra o tempo para poder salvar o presidente e salvar a própria vida, né? Então, mas é um filme bem legal, bem John Carpenter mesmo, bem anos 80, e esse aqui ele é muito bom. E aí, né, tá até aqui, Snake está de volta, que é o Fuga de Los Angeles, que é praticamente a mesma coisa. É como se fosse uma refilmagem, é tipo o Evil Dead, né, com Uma Noite Alucinante, né? Esse aqui é a mesma coisa, só que assim,
despiroca demais. Despirocou. É um filme legal. Se você encarar ele como um filme trash, é legal. Mas como eu disse, ele é exatamente o Fuga de Nova York. Só que se passa agora em Los Angeles. Só que o plot desse aqui, ele tem que pegar a filha do presidente e matar ela porque ela fez merda. Não sei se é um spoiler. Não, sim. Não é um spoiler. Não é um spoiler. Ele tem que fazer isso. E aí, eles acabam... E assim, é bem anos 90, gente. Isso aqui é de 96. Então, assim, ele tem muito CG. E o CG é ruim demais, tá? É ruim. Tem que achar, se achar que eu gosto. Gente, tem uma cena dele surfando. Gente, que é assim, é o primor, assim, da trecheira. Pra quem gosta de filme trash, que nem a gente gosta, tá? Se diverte, né? É um filme que não é pra ser levado a sério, a gente sabe. E aí, como eu disse, é o mesmo plot. Só que aí, em vez de colocar um dispositivo que vai explodir o pescoço dele, eles acabam colocando um vírus nele que ele vai ficando doente e ele vai morrer. Acabou. É a mesma coisa. Uma gripinha que vai matar ele, né? E aí, ele tem que ir lá fazer esse servicinho aí, né? E, gente, é uma loucura. É uma loucura. Tem o Bruce Campbell, assim, irreconhecível, fazendo uma ponta no filme. Tem a Pam Grier, que é um homem. Gente, sério, esse filme, assim, ele é o supra-sumo. Tem o Steve Buscemi. Esse filme é o supra-sumo, tá? Assim, da despirocagem, assim. O John Carpenter... Eu também, Nova York é muito melhor. O John Carpenter tava fumando lá junto com o brother dele. Falou assim, cara, vamos despirocar? Não, estão pedindo a continuação. Vamos fazer. E, gente, então, é muito anos 90. Ele tem uma roupa bem característica, né? No primeiro filme, e aí aqui ele vem com aquela roupa bem anos 90, anos 2000, que é jaquetão sobretudo de couro, calça de couro, regata de couro. Gente, sério. Olha, sério, esse filme, ele é muito, muito bom para o trash, então assim, recomendo. Mas o de Nova York é melhor. Já que a gente falou do John Carpenter, a gente assistiu um filme que é o Bruma Assassina, ele tá aqui nesse meu box, tá? Então eu assisti pela coleção e sempre lembrando, tá, gente? Quando é um filme que não é da coleção, sempre falam de eu assistir, mas como todos foram pela coleção, né? Então a gente assistiu o Bruma Assassina de 1980. Ele é um filme que todos que estão, vamos supor, os que estão aqui neste box, ele é o mais fraco, na minha opinião, tá? Não é o meu favorito do John Carpenter. Que também é uma história bem simples, tá, gente? É a história ali, uma cidadezinha que é coberta por uma névoa. E nessa névoa acaba aparecendo uns seres meio estranhos ali que vêm pra matar o pessoal, né? Passar a lambida no pessoal e, né, falecer do mundo. E aí tem várias histórias que se cruzam. Tem a Jamie Lee Curtis, que o personagem dela não entendo muito bem o que tá fazendo ali. Conhece um cara e daí de repente já tá com ele. E aí tem uma outra mulher que ela tá no rádio narrando o que tá acontecendo e tá tentando salvar o filho dela, que tá sozinho com a babá em casa. E ela tá vendo o que tá acontecendo. É isso, gente. É uma história simples, né? Dessa névoa, desse nevoeiro que traz alguns seres estranhos que quer matar todo mundo. É esse o filme. Eu acho ele, assim, um filme ok. Agora eu vou para as comédias que a gente assistiu, tá? Eu assisti 2 filmes, é uma trilogia, mas eu não tenho o terceiro aqui em casa. E o terceiro eu nunca fui atrás de assistir, apesar de ter o Robert De Niro, eu nunca assisti, tá? Que é os 2 primeiros filmes de Entrando Numa Fria, né? O Entrando Numa Fria e o Entrando Numa Fria Maior Ainda. Gente, se tiver muito som é porque tem alguém que não tem noção e tá fazendo festa aqui do lado, tá? Enfim. Vontade até de chamar a polícia, mas enfim, né? Então, a história... Tem muita gente que diz que o Robert De Niro acabou com a carreira. Que, gente, eu acho uma comédia super engraçada. Eu me mato de rir, tá? Que é assim, né? A história. A gente tem aqui o Ben Stiller, que ele quer pedir a sua namorada de 10 meses em casamento, só que ele precisa conhecer a família dela, né? E o pai da namorada do Ben Stiller é o Robert De Niro, que é um ex-agente da CIA. Não, então, mas ele é floricultor. Ele fala que ele é florista e tal, aposentado, mas não, gente. Ele é um ex-agente da CIA e ele é todo desconfiado. E aí ele começa... Gente, olha assim, é um monte de galhofada que acontece depois que o Ben Stiller chega na casa. Ele perde a mala dele, aí o sobrenome dele é estranho e eles acham meio... né, ficam meio receosos com o sobrenome dele, que é Fokker, né, em inglês, e aqui em português fica Pinto. Gente, é uma comédia besta, gente. É uma comédia, mas eu me divirto bastante, eu dou muita risada. Mas é isso, é basicamente isso, né? É um cara que vai conhecer o sogro e aí altas confusões na casa do sogro.
E aí a gente tem o segundo filme, né? Que ele é um pouco mais fraco que o primeiro. Esse aqui é esse aqui é de 2000 e esse aqui é de 2004. Que vem o mesmo elenco, mas aí é que a gente vai... ele pede, né? Acaba acontecendo que ele consegue, o Ben Stiller consegue pedir a namorada dele em casamento no primeiro filme. E eles estão noivos. E aí, os pais da noiva, a Pen, querem conhecer os pais do Greg, né? Que é o Ben Stiller. E aí as duas famílias vão se encontrar. Então eles vão passar um final de semana, as duas famílias. A família da noiva, né? É mais conservador e tal. O Bob é aquele cara mais sério. E a família do Ben Stiller, né? Do Greg, já é aquela família mais assim, mais calorosa, mais liberal, né? O pai dele é dono de casa. A mãe dele é terapeuta sexual, e aí fica aquela coisa, ele tem um pouco de vergonha, porque ele quer agradar o sogro, que é o Bob, e ele é muito durão. E aí tem esse choque de realidade entre essas duas famílias. Mas é um filme, como eu disse, ele é bem mais fraco do que o outro, só que ele é engraçado também. E o terceiro eu nunca assisti o terceiro, eu não sei porquê, mas eu nunca assisti. Dizem que é muito ruim, mas eu tenho que assistir, né, gente? Porque é o Robert De Niro, e então vou assistir. Já que a gente tá falando do Ben Stiller, tem uma comédia que eu tinha aqui em casa, mas eu nunca tinha assistido. A gente pagou super barato, tipo uns R$3 no sebo, que é o Trovão Tropical, que ele tem o Robert Downey Jr., tem o Jack Black, tem o Tom Cruise, assim, gente, acho que uma das melhores atuações do Tom Cruise ever. Sério mesmo, tem o Matthew McConaughey, gente, tem muita gente legal. E esse filme aqui, gente, ele também é aquela comédia escrachada, aquela comédia assim, sem pudor, tá? Só pra começar, a gente tem o Robert Downey Jr., que ele é um ator branco que faz uma cirurgia pra ter para ficar com a pele negra pra um personagem, tá? Então, assim, não é que ele está fazendo blackface, gente. No filme, ele faz uma cirurgia pra mudar a cor da pele. E, sim, gente, olha, assim, eu não tenho nem como começar. É que assim, gente, eles estão gravando um filme. E ele foi indicado? Porque, gente, é muito bom. Sério, é muito bom. O Robert Downey Jr. tinha que fazer mais filmes assim. Ele tinha que parar de ser... Depois que ele fez o Tony Stark, ele só quer fazer o heróizão. Ele tem que fazer isso aqui, gente. Igual o Tom Cruise. O Tom Cruise tá hilário aqui. A história, rapidinho. Então, eles são atores, tá? Eles estão gravando um filme de guerra no estilo Platoon ali. E tem aquele lance de ego, né? Porque o Robert Downey Jr. é aquele ator que já ganhou vários Oscars no filme, né? O personagem dele já ganhou Oscar. E o Ben Stiller, ele é bem sucedido, mas ele nunca foi indicado. Ele tem alguns filmes meio estranhos na carreira e tudo mais. Então tem aquela disputinha de ego. E aí o diretor não tá conseguindo tirar o melhor dos atores. E ele pensa assim, já que eles estão num filme de guerra do Vietnã, vou levar os benditos para o Vietnã para poder tirar uma atuação de verdade deles, né? Levar a atuação deles ao extremo. Mas, gente, eles vão pro Vietnã. Então, vocês pensem, os caras não sabendo que eles estão no Vietnã de verdade. Com arma de brinquedo, eles vão com arma de mentira, porque eles estão gravando um filme e eles estão no meio do Vietnã, que tá cheio de mina lá enterrada. Tem os gente, olha, sério, é assim... Olha, sério mesmo, gente, é uma comédia muito boa mesmo. Tem o Josh Brolin também, né? Gente, olha, Não. é o Josh Brolin, não é? Ah, não é, eu sempre confundo, é o Nick Nolte. Eu sempre confundo os dois, eu sempre confundo o Josh Brolin com o Nick Nolte, mas não é. Sério, gente, super vale a pena. Gente, eu me mato. Pra começar, no filme começa, né? O filme começa com vários trailers de filmes desses atores aqui. E, gente, é uma coisa... assim, melhor que... tem o Tobey Maguire fazendo uma participação aqui no trailer com o Robert Downey Jr. Gente, sério, é muito bom. Próximo filme que eu vou mostrar aqui pra vocês, esse mês eu assisti bastante coisa da coleção, tá? Que é O Despertar de um Homem, que tem o Robert De Niro e tem o Leonardo DiCaprio bem novinho, e uma atuação dele, assim, maravilhosa, dos dois, tá? E a história é baseada em fatos reais. A gente tem a história do Leonardo DiCaprio. Ele tem uma mãe que o pai dele sumiu, e aí ela é uma mulher bem decidida, forte, né, que faz de tudo pra poder dar uma vida melhor pro filho, mas ela viaja muito, não dá certo num lugar, ela vai embora, é assim que funciona. E ele é um garoto muito rebelde, sabe, ele é expulso da escola, ele usa outra droga não, né, ele bebe, quer dizer, é droga, né, mas ele bebe, ele fuma e tal, ele é rebeldão, né.
E aí ela quer dar uma vida melhor pro filho, né? E ela acaba conhecendo o Robert De Niro, que a princípio parece ser um cara, um nice guy, né? Um cara super de boa, um cara que tem um emprego, tem uma família, se não me engano ele é viúvo, né? Tem 3 filhos. Um cara super gente boa, as amigas dela, nossa, que homem, não sei o quê. E aí ela acaba casando com ele, né? Ela casa com ele. Não, na verdade, já estou pulando um negócio. Na verdade, o Leonardo DiCaprio tá muito despirocado, né? O personagem tá muito despirocado. E ela fala assim, você vai morar lá com o Robert De Niro, vai ficar um tempo lá com ele e vai ensinar você a ser um homem, né? E aí ele vai lá morar um tempo com ele, daí nisso eles acabam se casando, né? Depois que o Leonardo DiCaprio já tá lá um tempo. Só que assim, o Bob, ele não é um cara tão bonzinho assim, ele não é nada bonzinho, na verdade. Ele faz da vida do Leonardo DiCaprio um inferno, né? E aí a mãe dele acaba casando com ele, não sabe o tipo de homem que ele é. E esse filme, se não me engano, ele se passa nos anos 50, então você sabe como que era difícil a vida da mulher. Até hoje, então imagina naquela época. E ela é uma mulher forte, que se impõe. Só que aí ela... Só que assim, ao mesmo tempo que o Bob ele é ruim com o Leonardo DiCaprio, ele é muito ruim, ele acaba colocando algumas coisas na cabeça dele, né? Acaba ensinando algumas coisas pra ele, né? E aí, por conta disso, ela acaba ficando ali naquele casamento que ela está infeliz. Então, assim, é uma história bem bonita, tá? É um drama, mas não é aquele drama pra chorar e tal. Mas é um filme muito bonito, que vale a pena você assistir. Atuações, como eu disse, assim, fodásticas do Robert De Niro. Cara, que... Sério, pra conseguir fazer ficar com raiva do Bob, gente, assim, sério, ele tá perfeito. O Leonardo DiCaprio também, assim, espetacular. Então, super recomendo O Despertar de um Homem. O próximo filme que eu vou mostrar aqui pra vocês também é um filme incrível, com uma atuação perfeita. Esse aqui é uma revisão, tá, gente? Todos os filmes que eu mostrei aqui pra vocês, a maioria foi revisão. Esqueci de comentar. Acho que os únicos que eu não tinha assistido era o Trovão Tropical, que era inédito, né? O Bruma Assassina e os dois Fuga de Nova York e de Los Angeles. Então esse aqui também é revisão. E, gente, assim, só o Daniel Day-Lewis, assim, numa da melhor atuação da carreira dele. Ele ganhou o Oscar por esse filme. O Paul Thomas Anderson, assim, também, assim, no auge. Fotografia maravilhosa, trilha, atuação, tudo, gente. E na história, que ela se passa lá no começo do século XX, e a gente tem o Daniel Day-Lewis, né, que é o Daniel também aqui no filme. E ele é tipo um caçador de petróleo, né? Ele tem um filho, ele e o filho dele vão caçando, o filho dele é pequeno, tá? Eles vão indo pros lugares, ele começou trabalhando ali com não é mina que fala, né, de petróleo, e aí ele acabou fazendo fortuna em cima disso. Ele é um homem bem rico, e ele vai indo para os lugares, para cidade, ele compra as cidades onde ele sabe que tem petróleo para poder tirar, né, esse petróleo. Então ele faz a fortuna em cima disso. E o companheiro dele é o filho dele e tal. Ele é um homem sozinho, ele é um homem muito ganancioso. E nisso ele acaba encontrando uma cidadezinha por conta de um... Esqueci agora. De um morador de uma cidade que fala, olha, ali na nossa cidade, assim, o petróleo tá... Se você passa a mão, você não precisa nem escavar muito para você encontrar o petróleo. É um lugar muito rico em petróleo. E aí ele fala assim, então eu vou lá na tua cidade e tal, eu vou lá ver. E ele chega lá, realmente tem um monte de petróleo e tal, ele quer comprar aquela cidadezinha. E aí começa a treta. Porque daí a gente tem o personagem do Paul Dano, né, que ele é um padre, ele quer ter... É um pastor, né, padre. Ele quer fazer a igrejinha dele, e aí o Daniel Day-Lewis, pra poder conseguir ali comprar a cidade, ele acaba mentindo ali pro povo. Ele acaba extorquindo o povo ali, né, porque ele compra bem baratinho, sendo que vale bem mais, ele passa a perna, né, porque o povo não tem instrução direito e tal, só que daí tem o Paul Dano, que é um cara ganancioso que nem ele, e aí eles acabam, assim, batendo, né, as personalidades. E não tem muito o que eu falar desse filme, gente, porque vocês têm que assistir, porque esse filme, assim, ele é incrível. Aquela cena da igreja, que ele fala... Gente, olha, eu vou colocar um trechinho aqui, vocês vão ver, assim, se vocês não assistiram Sangue Negro, gente, olha, estão perdendo tempo. Inclusive, a Fã DVD vai relançar esse filme aqui, que esse filme aqui, o Blu-ray aqui, aparentemente, esse filme aqui, ele é raro, e eles estão lançando numa versão lindíssima. Então, fica a dica aí, caso você queira, tem lá na Fã. Abandon my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child! Gente, eu assisti o Luca, né, que é o novo filme da Pixar. Então esse eu assisti pelo Disney Plus, tá?
E ele é um filme muito bonitinho, ele não é o melhor da Pixar, ele não entra no top 5 da Pixar, tá? Eu vi que algumas pessoas ficaram meio decepcionadas comigo com a nota que eu dei nele, né, na minha resenha lá nas minhas redes. Mas assim, gente, ele é um filme ok, é um filme fofo, o visual dele é muito bom, a trilha sonora dele é bem gostosinho de escutar, mas a história é uma história ok, tá? Na verdade, ele é um filme bem diferente da Pixar, ele é um filme até mais curtinho, então as coisas acontecem mais aceleradas, porém a mensagem que ele passa é muito bonitinha. Então, assim, não é aquele filme estilo Pixar, sabe, que deixa a gente, assim, desidratado de chorar? Não, não é. Mas, como eu disse, ele é um filme que passa uma mensagem muito bonita de autoaceitação, né, de preconceito, de ser quem você é. Então, assim, é até uma metáfora para algumas coisas, né? Então, a gente tem o Luca, que ele é um ser marinho, e ele é tipo Ariel, gente. Ele sonha em ir pra superfície, ele fica encantado com as coisas que caem no mar. Mas os pais dele não gostam que ele vá pra superfície, porque sabe como é que funcionam as coisas. Mas ele acaba encontrando, né, o Alberto, que é um menino que vive lá. Também é um ser marinho que nem ele, mas ele vive na terra. E eles acabam fazendo uma amizade. E aí ele resolve assim, vou fugir aqui, porque os pais dele descobrem que ele estava pra superfície, iam mandar ele morar com o tio dele lá, e ele não queria. E aí ele acaba fugindo com o Alberto, e aí entra em várias aventuras, né, várias enrascadas. Acabam conhecendo uma menininha muito fofa. E é aquele filme da Pixar. Tem que ter uma mensagem, mas como eu disse, ele é um filme bem diferente. Ele é um filme que as coisas acontecem meio acelerado. Mas é um filme muito bonitinho. Eu assisti também esse mês o Invocação do Mal 3. Só que eu já falei dele aqui numa live que a gente fez, né? Uma das últimas lives que a gente fez, eu falei um pouco do Invocação do Mal e do Jogos Mortais, né? Não é Jogos Mortais, é Espiral. Sempre esqueço o subtítulo desse filme, que é o novo filme de Jogos Mortais. O Legado dos Jogos Mortais, que é o pior filme desse ano, sem dúvida. O pior filme que eu assisti esse ano, sem dúvida, é o Espiral, Jogos Mortais, lá o Legado. Tá? Então eu já falei dele e do Invocação do Mal, falei deles na live, então eu não vou falar aqui. Eu tô vendo que esse vídeo tá grande, mas não tem o que fazer, né? É sempre assim. Então, pra fechar aqui, eu vou fechar com esses 4 filmes aqui do Scorsese. Só isso, né? A gente reviu Os Bons Companheiros, que é, assim, a obra-prima do Scorsese, dos filmes de máfia do Scorsese. Esse filme é muito bom. Ele tem atuações incríveis mesmo, tá? E aqui a gente tem o personagem, apesar do Robert De Niro estar na frente aqui na capa, o principal é o Ray Liotta. E ele é um menino que ele cresce ali num bairro, ele é irlandês, tá? E aí ele cresce num bairro onde ele vê todo dia ali a máfia, os gangsters, né, que trabalham pra máfia, atuando, e ele desde adolescente ele acaba conseguindo um emprego ali com os gangsters, e ele quer ter aquela vida glamourosa da máfia. Mas aí a vida vem e mostra que nem tudo é como a gente acha que é, tudo é como a gente vê em outros lugares, né? Então a gente vê a ascensão do personagem do Ray Liotta e a queda ao mesmo tempo. E aí o destino dele acaba sendo entrelaçado com o Robert De Niro e com o Joey Pesci, que está surtadaço nesse filme, tá? Então, assim, gente, tem Scorsese, tem Robert De Niro, tem o Joey Pesci, assista, gente, porque é um puta de um filme. Outro filme do Scorsese que eu assisti, que foi o único Oscar que este homem maravilhoso ganhou, que é Os Infiltrados, que também é um filme de máfia, só que aqui já é a máfia irlandesa, né? Não é a máfia italiana, como eu estava acostumada a representar nos filmes. E aqui a gente tem o Jack Nicholson também, surtadaço, né? Jack Nicholson sendo Jack Nicholson, que assim, medo deste homem, assim, é um homem que dá medo. Leonardo DiCaprio, incrível. Tem o Matt Damon, que eu não gosto muito. Tem até o Mark Wahlberg, tá bom nesse filme, gente. E aqui, como diz o nome, né, Os Infiltrados. Então, assim, a máfia irlandesa tem um infiltrado na polícia e a polícia tem um infiltrado na máfia irlandesa. Então, pense no cagaço que cada um deve sentir. Principalmente o Leonardo DiCaprio, né, que ele é um infiltrado ali. E, gente, sério, violência pura, do jeito do Scorsese. Não tem como eu falar muita coisa desse filme, porque vai dar spoiler. Então, assim, tem que assistir, tem que prestar bem atenção nas coisas. Ele é aquele filme que tem várias coisas pra você prestar atenção. O Martin Scorsese, ele traz as músicas que ele traz no filme também contam a história junto com o filme. Gente, assim, esse filme é fantástico. Olha, o final é um dos finais mais, tipo assim, filhos da puta que eu já vi.
tipo assim, puta que pariu, assim, bati palma, porque assim, esse filme, ele é foda. Outro filminho de máfia do Scorsese é o Caminhos Perigosos, tá? Eu esqueci de falar o ano de todos os filmes, mas eu vou estar colocando aqui embaixo, tá? Esse aqui é de 73. Foi o primeiro filme que o Scorsese fez com o Robert De Niro. Então tem o Robert De Niro, tem o Harvey Keitel, que são os brothers dele, tá? E aqui a gente tem o personagem do Harvey, que ele é o principal. E eu acho ele um filme um pouco diferente dos outros filmes de máfia que ele traz aqui. Porque geralmente ele traz personagens assim, de índole assim, duvidosa, né? A gente gosta desgostando dos personagens. Mas o do Harvey eu sinto que ele é diferente, assim, dos personagens. Ele é bom. Apesar de ele ser da máfia, ele é bom. Então a gente tem a história dele, é um cara muito religioso e ele tem que lidar com algumas coisas, né? Ele tá tomando frente de alguns negócios da família, mas ao mesmo tempo ele é um cara respeitado e tudo mais, só que ele se envolve com uma mulher que aos olhos das pessoas ela é meio louca da cabeça, então ele tem um pouco de vergonha, mas ele gosta dela. Ele tem um amigo problemático que o pessoal quer assim, eliminar, que é o Robert De Niro, né, o Jimmy Boy, que é um cara que gosta de pegar uma arma, sair no telhado e ficar atirando à toa, jogar explosivo dentro das caixinhas de correio. Ele é um bom vivan, ele não quer trabalhar, ele tá devendo pra Deus e o mundo, e o Harvey é amigo dele de infância, ele tenta ajudar e o Bob não se ajuda, né? E aí a família fala, porra, o Jimmy Boy e tal, e essa mulher, ele sente atração por uma dançarina de um bar que ele sempre tá, só que ela é negra, e aí, né, a gente sabe como é que são as coisas, então ele quer sair com ela, mas ao mesmo tempo ele tem medo do que as pessoas vão achar, sabe, dele ser visto como uma mulher negra. Então é a vida desse cara, esses dilemas dele. Então ele é um filme até um pouco assim mais tranquilo, né, dos filmes de máfia do Scorsese, mas tem uma cena maravilhosa de um quebra-pau num bar que é assim, lindo de se ver. Pra fechar com chave de ouro, tem aqui o Depois de Horas, que também é do Scorsese. E, gente, sério, é uma comédia. Sério, gente, é a comédia pioneira dos filmes de comédia de erros, tá? Gente, sério, que filme maravilhoso. A gente tem um personagem principal aqui que me fugiu o nome, acho que é Paul, né? O Paul. E ele tá trabalhando ali, ele trabalha no escritório e tal. Aí ele sai, conhece uma mulher, que é a Rosanna Arquette. Ele conhece essa mulher numa lanchonete, uma cafeteria, e aí eles começam a conversar. Ela fala, gostei de você, toma aqui meu número. Ele gostou dela também. Chega em casa, liga pra ela, e aí ele vai encontrar com essa mulher. Gente, a partir do momento que ele resolve sair de casa, tudo na vida desse homem dá errado. Tudo que podia dar errado, dá. Gente, ele se envolve em muita confusão. Só que assim, o final do filme, ele é bem interpretativo, né, amor? É aquela coisa assim, tipo A Origem, sabe assim, era real ou não era real? Então assim, mas é um filme que vale muito a pena assistir, é uma comédia muito legal, também não vou dar muito spoiler, mas assim, gente, é um filme muito louco mesmo. Como eu disse, ele é o pioneiro dos filmes de comédias de... Sabe Fargo? Que é uma comédia onde vai tudo dando errado? É a mesma coisa, gente. Esse cara, ele se mete em cada confusão que você fica assim, meu Deus, mas por que você tá fazendo isso? E você fica agoniado. Mas assim, é uma comédia muito boa. Ficou longo o vídeo, não tem o que fazer. O vídeo de assistido sempre fica longo. Eu dei uma passadinha pelos filmes aqui só pra dar uma... Às vezes você não sabe o que assistir, então tá aqui, pelo menos uma indicaçãozinha que eu dou sempre, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de verdade, mesmo ele ter ficado grande, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like se você gostou, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desses filmes aqui, se vocês têm vontade de assistir alguma coisa que tá aqui. Se vocês gostam desse quadro também, né? Como eu disse, a última vez que eu fiz foi em fevereiro, porque ele dá um pouco de trabalho, mas eu quero voltar com ele, tá? Pode ser que em outro formato, mas enfim, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.